não haveria por que Deus permitir a procriação. Mas aí a gente começa a entrar num ponto profundo, que eu falei brincando lá no começo sobre a reflexão. Que se falasse, se teria sido assim, Deus não teria feito de tal jeito, etc. Mas se Deus é Deus, aí entra um pouco em... Cara, se Deus é Deus... o Messias, por exemplo, será que o Messias já estava nos planos nesse momento da história? Sim, aí E se ele não estava nos planos, então quer dizer que Deus não sabe de todas as coisas, porque Deus sabe de todas as coisas, todos os caminhos, mas ao mesmo tempo Deus colocou uma árvore ali no meio, né? E ele sabendo de tudo, saberia o que aconteceria. Então, como que a história poderia ter tido um desfecho diferente? Excelente pergunta essa. Foi a pergunta mais profunda do nosso bate-papo que tem agora. Eu espero conseguir respondê-la com o tempo. Só me dê o feedback se foi ao ponto a resposta. A mente de Deus é inimaginável. Como pode ser um Deus que ele não é surpreendido por nada? Ele sabe tudo, ele sabe o fim desde o princípio. Essa é a mente de Deus. Deus não tem melhorias. Deus não aprende. Deus nem raciocina. Deus sabe. Raciocinar é chegar a uma conclusão. Deus não chega a conclusão, ele sabe. Tudo bem até aí? É esse Deus que você pergunta, ele sabe todas as coisas? Como é que ele coloca coisas que ele sabe que vai acontecer? Deus sabe até as infinitas possibilidades do que seria se não fosse. Eu estava brincando com a Laura esses dias lá, imaginando assim, se a gente não tivesse se conhecido, onde é que você estaria hoje fazendo o quê? Onde é que eu estaria fazendo o quê? Se eu não tivesse conhecido você aquela vez, como é que seria? Uma série de coisas, não é? Deus sabe tudo, até as possibilidades infinitas. Agora vamos lá. Como que um Deus com essa mente que eu descrevi palidamente aqui pode se relacionar com uma criatura que é o extremo oposto disso? Nós não sabemos todas as coisas, nós temos que melhorar, nós podemos aprender e tudo mais. Tem dois caminhos. Deus pode ser um pretender, ele pode fingir, mas se eu falar que Deus finge em fazer perguntas para mim, Deus é um fingidor. Mas a gente é um pouco disso com uma criança, não é? Às vezes, ai, que bonitinho. Pois é, mas assim... Mesmo a gente não necessariamente sentindo pra... Sim, mas será que Deus é sempre assim? Eu concordo, eu já vi essa explicação. Eu não tô dizendo que Deus é assim, então eu tô só carregando aqui mas é válida a metáfora. Mas será que Deus só tá assim, ai, que bonitinho? As coisas são mais profundas aqui. Ele sabia que o pecado ia acontecer e ele deixou acontecer mesmo assim. Ele sabia que Lúcifer ia aprontar o que aprontou e ele deixou mesmo assim. Isso é mais profundo do que, ai, que bonitinho. Então Deus sabia. Mas a Bíblia fala que ele perguntou a Adão, onde você estava? Repito, isso é mais profundo do que um pai. Sim, ele já sabia. Quem te fez comer do fruto que eu proibi? Deus não é um mentiroso. Então o que Deus faz? Deus, para entrar em relação com as suas criaturas, ele abre mão, literalmente, de poderes dele. É o que Paulo chamou de esvaziamento de Deus, kenosis. Paulo falou o seguinte, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses, está no livro de Filipenses. Porque ele, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e vivendo em figura humana. E foi humilhando cada vez mais até a morte de cruz. Então, Cristo pega a onisciência dele e faz o seguinte, eu acho que eu dei esse exemplo aqui no passado, mas vou pedir licença à nossa audiência para dá-lo de novo. Vamos supor que... eu tô com o Caio aqui que está me acompanhando. Vamos supor que o Caio... Eu esqueci o nome, tem uma doença disso, eu não me esqueci o nome dela. Se alguém procurar no Google aí...